Você já parou pra pensar que o Bob Esponja foi de fato sequestrado pelo motorista do ônibus que levou ele para a Fenda da Pedra? Essa semana eu reassisti o episódio 17 da primeira temporada, chamado Fenda da Pedra. Pra mim, esse é o episódio mais estranho de toda a temporada, porque é nesse episódio que ele e o Patrick vão parar no fundo do oceano, e lá é um lugar extremamente escuro e com peixes muito bizarros. Quando eu assisti esse episódio pela primeira vez quando eu era criança, eu fiquei com tanto medo que eu não reparei nesse detalhe que o episódio esconde. Mas revendo agora, depois de muitos anos, eu comecei a prestar atenção em um detalhe muito misterioso. Eu comecei a suspeitar que foi tudo feito de propósito. O episódio começa com o Patrick e o Bob Esponja depois de terem passado o dia inteiro no mundo da lua. Então o ônibus chegam para eles voltarem para casa. Quando eles entram, o motorista diz que ele precisa pagar a passagem, mas quando o Bob Esponja vai procurar sua carteira, ele acerta diversas vezes o motorista com seu balão. Deixa eu pegar minha carteira. Não, pera, deixa eu olhar do outro bolso. Não. Patrick, trocado aí? Ele continua batendo no motorista com seu balão, e como você pode ver, o motorista vai ficando cada vez mais puto com ele, até que ele perde a paciência e manda ele se sentar de uma vez. Pode se sentar agora! Obrigado, senhor. Tudo. Assim que o Bob Esponja se senta, ele começa a mostrar as coisas aleatórias que ele havia comprado no mundo da lua para o Patrick. O Patrick avista uma placa que diz, deixando a fenda do biquíni. Então ele pergunta para o Bob Esponja o que é deixando a fenda do biquíni. O Bob Esponja pergunta onde que ele havia visto isso. Ô, Bob Esponja, Fala, Patrick. onde é deixando a fenda do biquíni? Onde você viu isso? Acabamos de passar a placa. Agora você está deixando a fenda do biquíni. Até que eles chegam em um lugar até então desconhecido por eles, a famosa Fenda da Pedra. E o motorista, ele simplesmente expulsa os dois. Ai! Mas, senhor, temos que voltar pra fenda do biquíni. Sério? Nesse lugar escuro, bizarro e sombrio. De todas as temporadas, esse foi um dos episódios que mais me marcou, tanto pelo medo como pelas piadas que se encaixam perfeitamente em 2025. Olha, eu não consigo nem distinguir os banheiros. Isso vai ser fácil, Patrick. É só esperar alguém sair e aí a gente fica sabendo. Ai! É melhor esperar mais alguém sair. Então Bob Esponja pede para o Patrick esperar por ali, que ele vai atrás do horário do ônibus. Só que quando ele está procurando, sem querer o Patrick é pego pelo ônibus de volta para a fenda do biquíni. O mais misterioso é que não tem como o Patrick ter entrado no ônibus sem pelo menos pagar a passagem, não é mesmo? O Bob Esponja tenta correr atrás do ônibus, mas não consegue alcançá-lo, como já é óbvio. Então, determinado, o Bob Esponja decide esperar o próximo ônibus. Ele percebe que seu sapato está desamarrado, então ele para amarrá-lo. Quando de repente, um ônibus finalmente aparece, mas vai embora antes mesmo que ele possa entrar. Depois disso, vem um vento muito forte que leva o balão do Bob Esponja para muito longe. Ele começa a correr atrás do balão, e o mais engraçado e curioso é que o ônibus passa de novo exatamente quando ele sai do ponto. Segura esse ônibus! De novo, não! Com licença, senhor. Pode me ajudar? Então um cara misterioso que aparece no ponto começa a correr atrás do balão do Bob Esponja. Quando ele está voltando para o ponto de ônibus, que na moral, não tem nem 2 metros de distância, cara, outro ônibus passa e novamente deixa ele para trás. Mais tarde, o Bob Esponja começa a ficar com fome, então ele avista uma máquina de doces do outro lado da rua. Ele decide correr e pegar um lanche rapidamente, mas adivinha o que acontece? Espera! Quando finalmente ele consegue comprar o doce, aparece outro ônibus e novamente deixa ele para trás. Agora é sério, será que o motorista ficou tão irritado assim com ele só por conta do balão? Assim que ele volta, um peixe muito estranho acaba pegando o doce dele. Enquanto Bob Esponja corre atrás do monstro, aparecem mais 3 ônibus seguidos, deixando ele mais uma vez. Então Bob Esponja decide bolar um plano para enganar o motorista. Ele coloca um falso Bob Esponja na máquina de doces, mas assim que o boneco cai, o ônibus acelera de novo. Ele até tenta se disfarçar de banco, cara, mas logo o motorista percebe. Já cansado, o Bob Esponja decide ir para a estação comprar uma passagem. Então ele espera em uma fila gigantesca para simplesmente ele acabar perdendo o último ônibus. Um vendedor diz que só terá outro ônibus às 5 horas da manhã. Uma coisa que poucas pessoas repararam é que o vendedor é exatamente o monstro que roubou o lanche dele. Curioso, não é? O Bob Esponja fica muito irritado com o vendedor. Espera, eu ainda não terminei! Você está me ouvindo? Exijo que... Então o vendedor apaga as luzes, Bob Esponja decide usar a lanterna que comprou no mundo da luva, mas logo ela estraga. Agora ele está sozinho no meio da escuridão. É uma escuridão bem avançada. Ei, se eu fechar os meus olhos não vai parecer tão escuro. E do nada, ele escuta um barulho muito bizarro, e fica assustado e decide sair correndo imediatamente dali. Quem está aí?
Bom, acho que esse lugar vai estar aqui amanhã. É melhor eu continuar andando. Quando ele se depara de novo com esse cara, vemos que ele conseguiu recuperar o balão do Bob Esponja. Ele diz que isso não importava mais a essa altura. Então o cara amarra o balão no braço do Bob Esponja até que ele começa a voar. Então o Bob Esponja agradece. Muito obrigado! Foi um prazer. A gente descobre que o cara misterioso na verdade sabe falar. Agora por que ele não falou antes? Bom, não vamos saber. Até que o Bob Esponja flutua voltando novamente para sua casa. Agora vamos entender o mistério por trás de toda essa história. O Bob Esponja bateu diversas vezes no motorista com seu balão, e isso foi deixando o motorista cada vez mais furioso. Então ele deixa o Patrick e Bob Esponja na fenda da pedra, e depois pega o Patrick. Quando o motorista está levando o Patrick de volta, nota-se que ele está querendo pular do ônibus, por estar na beira da janela. Ele até fica gritando, mas não consegue sair. Tudo indica que o motorista ficou apenas irritado com o Bob Esponja, por isso ele pegou o Patrick. Como eles são amigos, ele viu que o Bob Esponja iria ficar muito pior sozinho. O que me faz pensar que ele também comunicou os outros motoristas da área para não pararem para uma esponja amarela. No final do episódio, vemos Patrick voltando para buscar o Bob Esponja. Isso só nos prova que de fato o Patrick foi raptado. Agora me contem nos comentários, você acha que o Bob Esponja só foi sequestrado por bater no motorista com balão ou tem outra coisa que deixamos passar? Sabe esse cara, o motorista da Fenda da Pedra? Pois é, recentemente eu fiz um vídeo sobre o episódio mais bizarro de Bob Esponja, onde ele e o Patrick vão parar na Fenda da Pedra, um lugar extremamente escuro, vazio, silencioso e bizarro. Mas não bizarro de um jeito engraçado, sabe? Bizarro de um jeito muito estranho. Aquela sensação de que tem algo macabro acontecendo, mesmo sem uma explicação. Uma vibe de perigo iminente, como se algo estivesse à espreita o tempo todo, escondido nas sombras daquela fenda. Mas daí, eu resolvi rever esse episódio novamente, e foi aí que tudo mudou. Porque dessa vez eu percebi algo, um detalhe absurdo, algo tão sutil, mas ao mesmo tempo tão perturbador, que me fez pausar o episódio na hora. Como eu não tinha percebido isso antes, era como se estivesse ali o tempo todo me observando. Eu sempre ando assistindo Bob Esponja, e em um dos episódios mais recentes que eu vi, adivinha quem aparece? Como se nada tivesse acontecido. Sim, o motorista do ônibus da Fenda da Pedra. Na hora eu fiquei em choque. Como assim esse cara ainda tá solto? Como assim ele simplesmente reapareceu? Então eu comecei a investigar a fundo essa história. Fui atrás de cada detalhe, de cada aparição, de cada episódio de tal motorista maluco dava as caras. E principalmente, porque ele nunca foi preso, após o que ele fez com o Bob Esponja e o Patrick. E cara, a parada é mais profunda do que eu imaginava. Descobri que o nome dele é Ned. E só de olhar pra cara dele, com aquele olhar de psicopata e aquele sorriso torto, já dá pra sentir que ele é um pilantra, não é mesmo? O que você acha? Aquele típico cara que tem mais segredos do que aparenta, lá ele. Mas segura essa, o episódio da Fenda da Pedra foi lançado nos anos 2000, e o episódio de Reaparece Tranquilão, como se nada tivesse acontecido, foi lançado em 2006, 6 anos depois. E é aí que a coisa fica ainda mais sombria. Eu fui pesquisar qual é o tempo médio da pena de um crime de sequestro, e sabe quanto é? Cara, de 12 a 20 anos. Agora é só esperar que a polícia não invada meu quarto e tente me levar junto com eles por achar por que eu estou pesquisando pena de sequestro, não é mesmo? Bem suspeito. Sim, é isso mesmo, cara, de 12 a 20 anos. Se o cara tivesse sido julgado de verdade, era pra ele ainda estar atrás das grades, não acha? Só que ele não foi. Ele sumiu, ficou nas sombras por um tempo, e depois reapareceu, como se nada tivesse acontecido. Quem me deu essa sacada foi um dos inscritos do canal. Então se você tiver ideias legais e geniais, comenta aí e se inscreve no canal. Isso só prova uma coisa, esse maluco tá à solta. E o pior de tudo é que o Bob Esponja nunca o denunciou. Claro, né? O Bob Esponja é muito bonzinho, ingênuo até demais, ele perdoa todo mundo, mas quem claramente não merece. Mas é aí, exatamente aí, que vem a pedrada que vocês nunca iriam imaginar. Se prepara, porque o Ned, ele não é nem um pouco burro, pelo contrário, ele é esperto e muito estratégico. Sabe o que ele fez? Ele virou policial. Sim, ele virou policial. Você não ouviu errado. No episódio Bob Esponja encontra o Estrangulador, quem aparece ajudando contra o crime? Ele, o próprio Ned, aquele mesmo motorista sinistro da Fenda da Pedra, agora vestindo o uniforme da lei. Me diz, tem como isso não ser suspeito? Como que um cara que sequestrou 2 cidadãos no fundo do mar agora é policial? Sabe o mais bizarro? Esse episódio foi ao ar em 2008, ou seja, 2 anos depois dele reaparecer. Ele se infiltrou, entrou na polícia, se camuflou como um agente do bem, justamente para ninguém mais suspeitar dele. Mas se a minha teoria estiver certa, se tudo isso estiver conectado, se todas essas aparições forem de fato do mesmo personagem, então meus amigos, estamos diante de um dos personagens mais malvados, mais manipuladores e mais perigosos de todos os desenhos animados. Sim, esse cara, o Ned, pode ser muito mais do que parece. E o pior, ele ainda está solto pelas ruas. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa teoria. Se inscreve no canal, que amanhã tem vídeo novo daquele jeitão. E se você não assistiu a parte 1, eu vou estar deixando aí no final da tela pra você assistir. É só clicar aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Tamo junto, da Viseira na voz, é nóis. Sempre investigando o lado sombrio dos desenhos que marcaram a nossa infância. Tamo junto.
O Patrick pode até parecer ser burro, mas ao longo do desenho, ele demonstra vários momentos de pura inteligência surpreendente, principalmente quando se trata de ajudar os seus amigos. Você notou que ele incentivou Bob Esponja a conseguir um emprego no Siri Cascudo? Oi, Patrick. Onde você pensa que vai? Eu só ia... Não, você não vai não. Você vai para o Siri Cascudo arrumar o emprego. E até mesmo teve ideias de negócios, como vender chocolate e até mesmo resolver vários testes de raciocínio lógico. Um desses eventos ocorre no episódio Viagem Esquidacástica. O Patrick prova várias vezes que é mais inteligente do que parece. No episódio Patrick Estudioso, quando ele fica inteligente literalmente, percebemos que na verdade ele fica muito infeliz, pois seus amigos não eram mais interessantes para ele. Então Patrick resolve escolher a sua inteligência emocional ao invés da intelectual superior, mostrando que ele é inteligente do seu jeito e que valoriza mais os seus amigos, principalmente a sua felicidade. Já pensou que o Patrick pode ser um gênio secreto? A cada episódio que eu assisto, isso faz cada vez mais sentido para mim. Por mais que eu goste muito do Patrick, uma coisa que sempre me incomodou foi o fato do quanto ele pode ser burro. Só que revendo agora, eu comecei a notar uma coisa estranha. E se o Patrick sempre foi inteligente esse tempo todo? Pode até parecer loucura, mas o Patrick nos mostra isso desde o primeiro episódio do desenho. Quer um exemplo? Se não fosse por ele, provavelmente o Bob Esponja nunca teria arranjado um emprego no Siri Cascudo. No primeiro episódio do desenho, Happy Wanted, o Bob Esponja aparece animado para se candidatar para o emprego no Siri Cascudo. Só que assim que ele chega no Siri Cascudo, bate aquele desespero e ansiedade no Bob Esponja, fazendo ele pensar que não irá conseguir a vaga. E aí adivinha quem aparece para salvar o Bob Esponja? Sim, o Patrick. O Patrick literalmente impediu o Bob Esponja de desistir da vaga e ainda melhorou a autoestima dele, lembrando de todas as coisas legais que o Bob Esponja já fez. Suas primeiras palavras, quando construiu a sua espátula de palitos de dente. Então, o Bob Esponja fica animado novamente e entra com tudo no Siri Cascudo. E o resto, todos nós já sabemos. Agora você tá entendendo o que eu quero dizer com isso? Ele poderia muito bem ter falado para o Bob Esponja desistir do emprego e se divertir com ele, mas ele foi inteligente para ajudar o seu amigo, pois sabia que esse emprego era muito importante para ele. E não é só com seus amigos. No episódio Chocolate com Nozes, ele nos mostra que também é bom com dinheiro. O Bob Esponja e o Patrick decidem virar empresários, após verem uma revista de vida de luxo. Na revista, o cara era tão rico que tinha uma piscina dentro da piscina. E quem dá a ideia de vender as barras de chocolate é justamente o Patrick. Então eles começam a vender as barras de chocolate. Tentam várias estratégias, até são enganados no meio do caminho. Mas no fim das contas, um cliente maluco que é obcecado por chocolate acaba comprando um estoque inteiro deles. Simples, delicioso e barato. Chocolate era a maneira perfeita de fazer dinheiro rápido. E o Patrick sabia exatamente disso. Parece até que ele entende o que atrai as pessoas. Suspeito, não é? Um exemplo ainda mais sério é no episódio Viagem Esquidacástica. Bob Esponja e Patrick estavam causando um alvoroço como sempre, até que Lula Molusco fica irritado com os dois e tenta se vingar, tocando uma música chata no seu clarinete. Mas ele acaba engolindo a palheta do clarinete sem querer. Então eles correm para a Sandy para pedir ajuda. Ela acaba bolando um plano brilhante: encolher um submarino e entrar no corpo do Lula Molusco para recuperar a palheta. Só que enquanto a Sandy se afasta, o Patrick convence o Bob Esponja a cuidar do submarino por dentro. Sim, você ouviu certo. Eles acabam se encolhendo junto com o submarino e a Sandy precisa guiar os dois por dentro do corpo do Lula Molusco. No meio de toda essa bagunça, eles acabam parando o cérebro dele. Eles começam a apertar vários botões, fazendo o Lula Molusco perder completamente o controle do seu corpo. Logo depois, a nave cai no estômago dele e o ácido começa a corroer o submarino inteiro. E é aí que o Patrick, o nosso gênio secreto, resolve o problema. Ele diz que se o Lula Molusco beber refrigerante, as bolhas vão reabastecer o submarino. Como isso? Para de arrotar dentro de mim, seu nojento. Um minutinho aí, Lula Molusco. Isso pode ser sua grande chance. O quê? Se você arrotar bem forte. A gente podia filtrar todo o CO2 para os tanques, ligar os motores e sair daqui com o choque das ondas. Uou. Tem razão. O quê? Vamos seguir seu plano, Patrick. Ei! Que plano? Ele não só descobre isso, como também explica a lógica química por trás da ideia. Até a Sandy fica chocada com como ele teve essa ideia antes mesmo dela. Outro episódio é Pintores Molhados, quando Bob Esponja e Patrick são encarregados de pintar a casa do Sr. Siriguejo. O problema é que seu siriguejo diz que a tinta é permanente e ameaça os dois com consequências terríveis se sujarem qualquer coisa que não seja a parede. Mas é claro que do jeito que eles são, eles acabam cobrindo a casa inteira com uma bolha gigante de tinta. Menos uma única coisa, o primeiro dólar do Sr. Siriguejo. E como já é óbvio, acaba caindo uma gota de tinta em cima dele também. Eles tentam de tudo para limpar. Lavam, batem, espremem, até esmagam com um computador e nada dá certo. No meio do desespero, o Patrick faz um discurso super sensato, dizendo que o seu siriguejo estava exagerando e que qualquer dólar poderia substituir aquele. E ele estava certo. O mais irônico é que no fim do episódio, o Sr. Siriguejo revela que aquela tinta
meta nem era permanente de fato, ele só inventou isso para assustar os dois. Se você tá começando a notar esse padrão no Patrick, é porque pegou a ideia. O Patrick sempre parece ficar inteligente quando está em situações de estresse ou quando um amigo realmente precisa de ajuda. Ele pode até causar problemas burros, mas acaba achando uma saída que ninguém nunca havia pensado antes. Nem mesmo a Sandy, que é a gênia oficial do grupo. Agora sobre o cérebro dele, é claro que o Patrick tem esses momentos de lógica, afinal, todos têm. Mas será que ele realmente é inteligente? O próprio desenho parece responder essa pergunta no episódio Patrick Estudioso. Nesse episódio, Bob Esponja e Patrick estão brincando de pegar água viva, até que Patrick, correndo, acaba caindo de um penhasco e quebrando sua cabeça. Depois disso, quando ele encaixa de volta a cabeça no corpo, Patrick fica super inteligente. Começa a falar sobre natureza, matemática, arte e música. E esse novo jeito acaba afastando ele de todo mundo, até do Bob Esponja. Ele vira alguém arrogante e crítico demais. A amizade com Bob Esponja esfria, e no fim, Patrick acaba sentindo falta dos seus amigos. Ele decide tentar reverter o acidente, então eles descobrem que foi um coral cerebral que deu essa inteligência para ele. O Patrick decide por si mesmo voltar a ser burro e feliz. E olha só que interessante, o coral cerebral real não tem nada a ver com o que o desenho nos mostra, mas essa decisão do Patrick diz muito sobre ele. Todas as vezes que ele nos mostrou ser inteligente, ficou claro que ele tinha controle sobre isso. Ele só não fazia questão de parecer esperto, porque o que ele realmente valoriza é ser feliz e estar ao lado dos seus amigos. Na verdade, ele já possuía uma forma de inteligência valiosa, a chamada inteligência interpessoal, que é a capacidade de entender e interagir bem com os outros. Quando ele ficou inteligente, ele ganhou outras habilidades, como lógica matemática, conhecimento sobre arte, cultura e natureza, mas perdeu justamente a habilidade de se conectar com as pessoas. E é por isso que, mesmo sendo considerado burro, Patrick tem tantos amigos. Ele é tolerante, solidário e sabe lidar com diferentes tipos de pessoas. No final das contas, ele escolheu manter essa inteligência emocional porque é ela que permite ter uma vida feliz ao lado das pessoas que ele ama. Então, seja ajudando seus amigos a ganhar um dinheirinho ou salvando eles de uma enrascada, Patrick sempre parece com uma solução genial e um sorriso no rosto. Agora me diz aí nos comentários, você já havia notado isso no Patrick? Ah, esses dois vídeos que estão aparecendo aí na tela são do mesmo estilo desse. Maratona lá, que eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com o que é revelado nessas teorias. Se inscreve no canal e obrigado pelos 200 inscritos. Da Viseira na voz, tamo junto, é nóis. Você já parou pra pensar que no episódio Espião Espiado de Pica-Pau, o maior segredo de todos os desenhos foi revelado? Sem dúvidas, o Espião Espiado é um dos episódios mais bizarros de Pica-Pau, tanto pela sua animação do tempo dos nossos pais, como pelo medo diferente que esse episódio causa. Ontem eu assisti o episódio 55 da terceira temporada de Pica-Pau, o Espião Espiado, lançado em 1954, e eu notei um detalhe que 99% das pessoas nunca perceberam, que sem dúvidas é algo muito bizarro. Quando eu assisti pela primeira vez quando eu era criança, pra mim o episódio nem fez muito sentido, porque a única coisa que eu conseguia sentir era o terror que esse episódio causava naquele momento. Mas olhando agora, depois de muito tempo, eu finalmente desvendei o maior segredo de todos os desenhos animados. O episódio começa com esses dois agentes, o Quinta-feira e o Alan. Eles acabam de receber uma ligação muito misteriosa. Às 11h03 chegou a chamada. Eu atendo, Quinta. Eu atendo, Alan. Eu atendo, Quinta. Já atendi, Alan. Na ligação, eles descobrem que uma fórmula ultra secreta do governo havia sido roubada do laboratório de pesquisas. Então eles decidem checar todos os possíveis suspeitos. Até que no meio disso, eles de fato percebem que quem atacou foi o morcego. E vimos que o morcego atacara de novo. Agora na moral, vai me dizer que esse cara aí não é muito bizarro. E todo o segredo misterioso que eu vou te revelar tem a ver com esse morcegão aí. A busca por ele começa, e na cena seguinte vemos um carro da polícia. Mano, imagina escutar essa sirene tenebrosa às 3 horas da manhã. Escuta isso aqui, na moral. O morcego até então começa a se esconder da polícia, então ele decide colocar a fórmula na mesa do quarto do Pica-Pau. Assim que ele volta para pegá-la, ele acaba não percebendo, mas ele troca a fórmula por um tônico de pássaros. Quando amanhece, o Pica-Pau se levanta da cama, e dá para perceber que o Pica-Pau está completamente acabado e sem forças. Que noite danada, hein, cara? Vamos, hora de levantar. Mostre aquele sorriso, cara. Então ele decide tomar o seu tônico. Mas vocês lembram que ele havia sido trocado pelo morcego? O Pica-Pau acaba tomando a fórmula e isso acontece. Nossa, mas que tônico! Eu não sei porquê, mas essa cena é muito engraçada pra mim, se é que você me entende. O Pica-Pau decide sair de casa para experimentar a força misteriosa que ele havia conseguido após tomar o tônico. Quando o Pica-Pau retorna para sua casa, ele vê uma notícia que diz que o morcego era um espião que havia roubado a fórmula do tônico secreto. Estejam alertas com esse sujeito. Ele é um morcego, um espião perigoso que roubou a fórmula secreta. Agarrado
garrafa roubada tem esta etiqueta. Uma gota? 50 mil cavalos? Então o morcego volta para recuperar o tônico, mas sem sucesso, ele bola um plano para enganar o Pica-Pau e o levar até a sua casa, fingindo ser o FBI. Quando o Pica-Pau chega na suposta sede do FBI, a porta se abre sozinha, mas quando ele entra, antes mesmo que ele possa reagir, a porta se tranca automaticamente. E cara, me diz aí nos comentários se você também acha os sons dos desenhos antigos muito bizarros. Escuta o cadeado se fechando e me diz aí. Não, sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. O Pica-Pau enfim percebe que na real, era o morcego que havia armado uma armadilha para ele. O morcego começa a atacar o Pica-Pau diversas vezes, mas como ele havia tomado o tônico secreto, nada surtia efeito nele. Até que enfim o Pica-Pau consegue capturar o morcego. Mas teve um detalhe que 99% das pessoas deixaram passar. Se você reparar no baú que ele levou para os agentes, você vai perceber que não está a real garrafa do tônico de fato. Agora, e se eu te dissesse que o morcego era um agente secreto criado pelo governo de verdade? Na época que esse episódio foi lançado, os Estados Unidos estavam em meio à Guerra Fria com a Rússia, e a CIA realmente criou experimentos reais onde morcegos e gatos eram usados como espiões. Já parou pra pensar que, de fato, a Universal junto com o governo estavam tentando mostrar um segredo deles através de um desenho animado? O morcego, na real, era um híbrido biotecnológico, metade animal, metade máquina. Agora pensa comigo, por que o morcego aparece justamente num episódio sobre espionagem? Coincidência? Eu acho que não. Na minha opinião, o verdadeiro motivo do episódio não era comédia, e sim uma mensagem subliminar e secreta, alegando que o morcego na real era de fato o espião espiado. E se outros episódios também esconderem esses segredos bizarros? O que mais os desenhos clássicos estariam tentando nos contar? Comenta aí, você acha que o morcego era real ou foi só uma peça do quebra-cabeça muito maior? Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Tamo junto, Davizeira na voz.